Na semana passada, num break em que eu viajei para Roraima, tive a oportunidade de estar ali em Boa Vista com um grupo de 70 indígenas, de 10 etnias diferentes, de 19 diferentes comunidades indígenas. Na verdade, eles são líderes nas suas igrejas locais. Alguns deles se deslocaram mais de uma semana para chegar ali em Boa Vista e termos aquele tempo juntos na sexta, no sábado, no domingo e na segunda de manhã. Eles vieram de 3 estados diferentes, de Amazonas, de Roraima e do Pará, uma região delineada próxima ao rio Trombetas. E enquanto eu estava lá ensinando, o Elbi estava aqui ensinando. Eu pude ouvir a mensagem do Elbi posteriormente, e sei que vocês foram abençoados. Deus nos tem dado o privilégio de algumas pessoas poderem falar sobre esse assunto com bastante autoridade e nos acrescentarem bastante. O Elbi continua essa série no dia 26 de março. E nós voltamos à nossa série de Efésios. Essa carta de Paulo aos Efésios, ela aborda um assunto repetidamente. Por 6 vezes nós vamos encontrar nessa carta esse aspecto de secreto, ou como diz a outra tradução, de mistério. A colocação que Paulo faz 6 vezes nessa carta é que Deus tinha um projeto que foi mantido em segredo por séculos e séculos, até que por fim ele viesse a ser revelado. Quando nós pegamos 2 semanas atrás o versículo 3, que diz: todo louvor seja a Deus, ou como diz a outra tradução, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estávamos ali contemplando, focalizando as bênçãos que Deus tem dado. E essas bênçãos que Deus tem dado, elas não surgiram no último momento. Não foi aos 45 minutos do segundo tempo que Deus resolveu fazer isso. A bem da verdade, o que nós vamos perceber é que isso foi planejado mesmo antes da origem do mundo. E de alguma maneira ela foi mantida sem uma revelação completa. Ao longo do Antigo Testamento, nós encontramos leves flashes acerca do que Deus estava para fazer, mas mesmo para aqueles iluminados que recebiam a revelação de Deus, eles não tinham completa compreensão, era um mistério. Tinha uma vontade secreta que não era absolutamente compreendida pelo seu povo, pelos seus profetas. Agora, por que é que Deus foi fazer um plano tanto tempo atrás, mantido em mistério, e esse plano acaba se consumando na pessoa do Senhor Jesus Cristo? Hoje nós vamos contemplar dos versículos 4 até o início do versículo 6. Veja que o texto nos diz aqui: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Em primeiro lugar, eu quero focalizar ainda aqui na minha introdução, que a motivação de Deus em fazer o que fez foi o amor. Agora, o que é esse amor? Como é que ele se manifesta? Profetas do Antigo Testamento falaram de maneiras diferentes e comparando o amor que nós podemos ter dentro dos nossos relacionamentos humanos com o amor que Deus tem por nós. Um desses profetas disse o seguinte: por acaso vocês conhecem um homem cuja mulher se tornou infiel e foi atrás de outros homens, e esse homem tenha acolhido, tenha recebido de volta? Ele diz: vocês têm feito isso comigo, vocês têm sido infiéis comigo, e eu tenho voltado e amado vocês. E Deus está dizendo para eles: eu amo vocês mais do que um homem ama uma mulher. Um outro profeta vai dizer:
Vocês já viram uma mulher que tem um filho a quem amamenta, ela esquecer do seu filho a quem amamenta? Vocês já viram isso? Nós já vimos aqui na igreja. Algumas pouquinhas mães que aqui estão foram embora depois da escola bíblica e deixaram o filho na classinha. Uma delas até baixou a cabeça aqui. A gente só não sabe se ela esqueceu ou foi de propósito. Mas olha, ainda que isso possa acontecer no cenário humano, o fato é que Deus não se esquece de nós. É isso que o profeta está apresentando. Deus nos ama mais do que um homem ama uma mulher. Deus nos ama mais do que uma mãe ama seu filho. Então a grande motivação do que Deus tem feito por nós é justamente o amor. Mas o que é esse amor? Teria Deus ficado apaixonado por nós? Teria Deus desenvolvido, estabelecido uma grande amizade conosco? Estaria Deus emocionado por nós? O amor descrito na Bíblia como sendo de Deus é um amor muito distinto desses amores que nós estamos mais familiarizados nos nossos relacionamentos humanos. Nós podemos chamar de amor praticar sexo, nós podemos chamar de amor estar apaixonado, mas o fato é o seguinte: quando as Escrituras descrevem o tipo de amor de Deus, não se compara com nenhum desses. E em algumas traduções que descrevem esse tipo de amor, a palavra que os antigos preferiram traduzir foi caridade. Por quê? Porque o amor apresentado como sendo esse de Deus por nós, esse é um amor que não é baseado no objeto do amor. Você ama um amigo ou uma amiga por causa de qualidades que eles têm, vocês ou se completam, ou vocês se identificam, ou vocês têm interesses comuns, por isso vocês formam amizades. Ou seja, o objeto do amor justifica eu ser amigo. Quando um homem e uma mulher se apaixonam um pelo outro, por que eles se apaixonam? Eles se apaixonam porque eles reconhecem no outro qualidades físicas, mentais, emocionais, psicológicas, personalidade, que gosta tanto. E segundo os cálculos, durante um ano, você consegue ficar apaixonado. É a data limite. Acreditem. Mas esse amor não sustenta nenhum relacionamento, e não foi por esse tipo de amor que Deus nos amou. O amor que as Escrituras descrevem como sendo de Deus é um amor que se baseia não no objeto amado, mas no sujeito que ama. Deus não nos ama porque a gente é muito legal, né? Como é que não ia gostar da gente? Não é assim que Deus nos ama. Deus nos ama porque Ele é amor. Isso faz parte do caráter dEle. E nesse sentido, parece para mim ter significado que no passado traduziram esse amor por caridade. Por quê? Vamos imaginar que você está andando na rua e encontra um mendigo. Ele não está bonito, ele não está límpido, ele não tem nada para te acrescentar. Ele é um pobre, necessitado, carente. Ele não tem nele mesmo, na sua essência, nada que fale, nossa, como é bom ter esse relacionamento. Mas quando você tem um ato de caridade e expressa amor por ele, não é por causa do que ele pode lhe oferecer, mas é por causa do que você pode oferecer para ele. Essa expressão de amor, ela exemplifica o que é o amor de Deus por nós. Não é porque a gente pode acrescentar para Deus alguma coisa. As Escrituras vão nos falar que esse Deus nos amou, e Ele amou por causa do seu caráter. Faz parte da sua existência. Ele é assim.
Nós não vamos entender perfeitamente nunca, mas mais completamente que é possível dentro da carta aos Efésios, o que significa amar o ser humano, quando chegarmos lá no dia 19 de março, acho que a gente vai entender isso, quando começarmos o capítulo 2 de Efésios. Mas nós podemos ter uma ideia, já hoje, da grandeza desse amor, que se baseia unicamente no caráter de Deus. E você sabe, quando você se sente, quando você percebe que é amado, isso é extremamente saudável, faz bem para você. Você chega numa roda de amigos ou de parentes, e é diferente se você é bem acolhido, do que se as pessoas fazem pouco caso da sua presença ali. Faz diferença para você se alguém trata você bem ou se simplesmente o ignora. Faz diferença para você chegar nesse círculo de amigos e alguém está disposto a servi-lo e ajudá-lo, do que numa outra circunstância em que ninguém está nem aí para você. Quando nós percebemos e nos sentimos amados, isso acaba refletindo na nossa própria disposição naquele lugar. O que eu pretendo passar para vocês nessa tarde, começo de noite, é que a consciência do amor de Deus por nós redunda mais e mais em satisfação, alegria, gratidão e louvor a Deus. Então a minha expectativa é que, ao desenvolvermos o estudo nesses 3 versos, capítulo 4 até a primeira parte do versículo 6, eu espero que nós compreendamos mais, tenhamos mais consciência da grandeza do amor de Deus por nós. E lógico, a compreensão dessa verdade vai naturalmente levar-nos a nos sentirmos satisfeitos, alegres, gratos. E eu diria, nós estamos dando a matéria-prima para o nosso louvor e adoração ao longo da semana, começando com a música após a mensagem. Então a minha proposta com vocês agora é que eu possa lhes apresentar, nesses 3 versículos sobre os quais nós vamos nos debruçar agora, 2 expressões diretas do amor de Deus por nós, para que você possa se sentir grato e o louve a Deus. Somente 2 expressões de amor. Quando eu coloco aqui nessa frase expressões diretas do amor de Deus, eu estou colocando isso porque, como disse na minha última mensagem, os versículos 3 a 14, eles formam um parágrafo só. E ele está falando em todo o tempo, a ação de Deus é que está presente. O sujeito de toda essa oração é Deus o Pai quem faz essas coisas. Mas nós vamos encontrar na metade do 6 até o versículo 12 a pessoa de Cristo atuando. Nós vamos encontrar nos versículos 13 e 14 a pessoa do Espírito atuando. O meu enfoque aqui com vocês hoje no 4 a 6 é aquilo que o Pai fez diretamente. Não tem uma ação de Cristo aqui envolvida. É o que o Pai fez. Então eu gostaria de olhar com vocês para essas 2 expressões. A primeira expressão para a qual eu chamo a sua atenção é que Deus nos escolheu. Agora ouçam, nós naturalmente, pegando esse texto, nós vamos passar em alguns assuntos nesses 2 versículos 4 e 5, que eu sei que alguns dos irmãos aqui têm uma leitura diferente, uma interpretação diferente da que eu vou apresentar. O Elbi, na semana passada, ele mencionou que 3 pessoas que aparentemente discordaram do que ele falou e saíram já morreram. Vocês podem imaginar o que vai acontecer se você discordar comigo nessa noite? Eu quero dizer para vocês, Deus os abençoe. Deus os abençoe. Então vamos lá. Primeira expressão de amor, Deus te escolheu. Veja o que diz o versículo 4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou
e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Esse verbo aqui traduzido por escolher, ele aparece abundantemente em toda a Bíblia. Tanto aparece no Novo Testamento, como na Septuaginta, que é uma versão do Antigo Testamento para o grego. Nessa versão, esse verbo aparece muitas ocorrências dele. Então eu diria para você, esse é um assunto que não é tão recente. Nós vivemos no mundo ocidental hoje, sem sombra de dúvida, uma grande ênfase e crescimento, desenvolvimento do pensamento reformado. Nós nunca tivemos antes, pelo menos na minha existência, um tempo em que a teologia reformada, que valoriza e que ensina muito mais a perspectiva do que esse Deus tem feito, mais do que a participação ou escolha humana, nós vivemos em dias assim. Agora, entendamos isso. Ainda que nós vivamos nos nossos dias, uma grande ênfase, essa linha teológica, alguns séculos atrás, Calvino falava sobre isso. E mais, quase um milênio atrás, ou até mais, Agostinho já falava sobre isso. E quero lhe dizer, o Novo Testamento já fala sobre isso, o Antigo Testamento já fala sobre isso. Isso não é um assunto que começou agora. A bem da verdade, você vai perceber, essa questão da escolha de Deus está relacionada com um período que é antes da fundação do mundo. Então vejam, dos versículos 3 a 14, e o versículo 4 não é exceção, o Deus e Pai é o sujeito de toda essa oração que está sendo apresentada aqui. E esse Deus e Pai é quem está atuando diretamente. E quando diz que Ele nos escolheu, é bom a gente entender, Ele não escolheu, não fez a sua opção num vazio, mas entre todas as seus conhecimentos, Ele fez uma escolha. Isso não significa que Ele tem uma expressão de ódio por quem não foi escolhido, não. Ele só está focalizando aqui que ele fez uma escolha, e a bem da verdade, a ênfase aqui não é nem tão pouco na escolha, mas por que ele fez essa escolha? Qual é o propósito da escolha que ele fez? Se é uma escolha, entenda isso, não é aleatória, ele não sorteou, e nem tão pouco ele aceitou, recebeu a escolha de outras pessoas. Antes de mais nada, foi ele quem fez a escolha. E nenhuma das pessoas que foram escolhidas tem qualquer reivindicação legal para dizer, não, eu tenho que ser escolhido. Não, isso não se caracteriza em nós. Nós não temos nenhuma razão para sermos escolhidos. Toda a raça humana, e como eu disse, 16 de março nós vamos entender isso com todas as cores negras. A realidade nossa é o que diz Paulo em Romanos capítulo 3, que diz, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, não há nenhum justo, nenhum sequer. Nós nunca demos para Deus um motivo para que Ele nos amasse. O motivo do amor de Deus é única e exclusivamente o seu caráter. E por conta disso, Ele fez uma escolha. Ele é o agente, Ele é o sujeito dessa oração. E veja o que Ele diz aqui, versículo 4, voltamos a Ele. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. A questão do pronome na primeira pessoa do plural, nesse texto de Efésios, ele é um tanto complexa. Algumas vezes ele está falando a nós judeus, vocês aí de Éfeso. Algumas vezes ele está falando nós, os apóstolos,
que obtivemos essa revelação de Deus, e vocês, povo de Deus, aí em Éfeso. E em alguns momentos como esse aqui, ele está dizendo nós, isso significa vocês e nós aqui, toda a comunidade que já conhece a Cristo, que veio a encontrar Cristo, que estão em Cristo. Nós somos o alvo do amor de Deus. Não existe um relacionamento com esse Deus se não tivéssemos chegado a Cristo. É Cristo quem nos conduz, é Cristo quem viabiliza nós provarmos desse amor e dessa bênção. Agora veja, o texto focaliza antes de criar o mundo. Antes de criar o mundo. Você já tem ouvido no nosso meio pessoas com opiniões diferentes de como Deus deu a origem a esse mundo. Na cabeça de muitos dos cristãos sérios, a única maneira de Deus ter criado o mundo é a reprodução exata de Gênesis capítulo 1 a capítulo 2. Na mente de tantos outros cristãos tão sérios quanto esses, eles vão enxergar que aquela expressão de Gênesis 1 e 2 é uma expressão poética que não tem por objetivo descrever exatamente como foi criado. Não está colocando em dúvida e nem negando que foi Deus quem criou, mas esses irmãos conseguem perfeitamente conciliar, e isso cabe perfeitamente na minha cabeça, olhando o estilo literário de Gênesis 1 e 2 e olhando para o que nós podemos observar da ciência, que esse mundo pode efetivamente ter se iniciado com o Big Bang, alguns calculam a 13,9 bilhões de anos atrás. Quem imaginou isso, talvez imaginasse pensando, isso aqui não é obra de um Deus, isso aqui começou do nada. Mas todos nós sabemos que nada resulta em nada. Então cristãos sérios entendem que a maneira como esse mundo começou da perspectiva do Big Bang pode muito bem ter sido originada por uma ação planejada, projetada e desencadeada e controlada por Deus. Então ali, antes de Deus mesmo estabelecer a fundação do mundo, as bases em que o mundo viria a existir, esse mundo que nós conhecemos antes, Deus ali já tinha toda a visão, não só do universo e do seu desenvolvimento, mas ele também tinha a visão do povo que ele criara, de como ele estaria rompido com ele. E naquela ocasião, dados os conhecimentos prévios de Deus, e isso não se repousa sobre qualificações pessoais, porque ninguém tem. Esse Deus decidiu e fez uma escolha. Agora, ainda que tenha gastado tanto tempo falando dessa escolha, a escolha não é o fim, não é a ênfase da passagem. A questão é, fomos escolhidos para quê? E veja o que ele diz, nós somos escolhidos para sermos santos e sem culpa diante dele. Você vai perceber, no desenrolar da carta, o assunto eleição, ele vai aparecer somente mais uma vez. Mas o assunto santidade sem culpa vai ocupar a maior parte da carta. O objetivo dessa escolha divina está relacionado com que você seja santo e que você seja sem culpa. O que é isso? O conceito mais antigo de santidade, de ser santo, está relacionado com o verbo hebraico, o verbo kadash. O verbo kadash, no seu sentido mais original, ele tinha o sentido de cortar. Mas não tanto no enfoque, no corte em si, mas no sentido de cortar alguma coisa para separar para alguma coisa. É como se, nesse momento, você pensar em comida, eu sei que é mais complicado, você fizesse um bolo e você cortasse um pedaço do bolo e separasse para dar para alguém.
O verbo kadash caberia aqui a isso. Então a ideia de que Deus nos chamou para sermos santos, a ideia aqui não significa nessa palavra que nós sejamos pessoas isentas de pecado, como é comum. Esse camarada é santo significa que ele não tem erro nenhum, ou tem pouco erro. Não, a ideia quando ele fala para vocês serem santos é: eu estou separando vocês para um propósito que eu tenho. Eu estou destacando vocês, eu tenho um projeto que envolve vocês. Dentro desse projeto ele também acrescenta: e sem culpa. Lembra? Romanos capítulo 3, versículos 10 e 11. Não há justo nem sequer um. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. E por aí vai. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Deus fez uma escolha que visa limpar algumas pessoas e adequá-las à presença dEle. Veja o que ele diz aqui: é para ser sem culpa diante dEle. Você já viveu a experiência de ser convidado para um evento, e quando você chega no evento, você percebe que você não está tão bem qualificado para aquele ambiente? Eu já passei por isso. Eu me lembro de uma ocasião, muitos anos atrás, talvez alguns de vocês aqui se lembrem, fomos convidados para ir jantar na casa de um amigo, mas era um amigo próximo. E a gente imaginava que, vamos lá, então, vamos lá, vamos comer uma comidinha lá. E a gente não sabia que não era uma comidinha que tinha lá. Ele está fazendo um jantar. E ele convidou não somente aquelas pessoas mais próximas, mas algumas que a gente não conhecia. E eu me lembro, eu fui com uma calça jeans, e de camisa, minha esposa também. Mas chegamos lá, eu lembro de uma lady, de vermelho, com uma bolsa. Eu olhei para a minha calça assim e falei: nossa, eu acho que eu estou inadequado para esse ambiente. A minha salvação é que chegou um mais sem noção que eu. E ele chegou de shorts. E sabe, a casa tinha uma escada assim, quando ele lá de cima viu aquele pessoal tão bem arrumado, a primeira reação dele foi: impróprio, mas foi a salvação para mim. Quando ele diz aqui de nós sermos sem culpa diante de Deus, senhores, o padrão é o de Deus. E Deus naquela ocasião, Ele tomou uma decisão, Ele nos escolheu. O que iria vir a se realizar através do Senhor Jesus Cristo, que é nosso grande tema na próxima semana, os nossos pecados seriam de nós sacados, seriam tirados de nós. Nós não teríamos mais culpa, toda a punição do nosso pecado ficou em Cristo. Então agora nós podemos chegar diante de Deus, nós miseráveis pecadores, dessa geração corrupta, cúmplice de Satanás. Deus está dizendo: eu escolhi você. Você já estava na minha agenda, antes mesmo de eu colocar as bases desse universo criado. Eu escolhi você, você estava lá no meu tempo, antes mesmo que existisse o tempo. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse tipo de coisa, nós começamos a entender o que ele disse no versículo 3, que Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, e portanto nós temos que bendizer e dar todo o louvor para Ele. Porque parte dessa bênção que ele está apresentando aqui é que lá antes da criação do mundo, antes que começasse a existir matéria, tempo, espaço, você já estava na lista de Deus e Deus escolheu você. Eu tenho um plano de te apresentar diante de mim, sem culpa nenhuma, separado para o meu propósito.
Eu tenho um plano e você está no meu plano. Quando a gente entende que Deus se importou com alguém como eu e como você, nós entendemos a grandeza desse amor. Imagine quem está arquitetando esse universo, dizer que antes de colocar a base, meu nome já estava lá. Meus irmãos, isso vai ter que refletir em louvor e adoração, em gratidão. Eu ainda não consigo entender por que eu. E talvez você nunca vai entender por que você. Como diz o hino, não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Essa é a primeira expressão de amor para a qual chamo sua atenção e que eu percebo aqui nesse texto. Mas há uma segunda expressão de amor, e de novo, se a gente entra no campo de um assunto que irmãos têm posições diferentes e algumas vezes apaixonadas, vem a palavra aí predestinar. Deus te predestinou a ser seu filho. Recorrentemente as pessoas me perguntam, eu tenho dificuldade com esse assunto. Eu já falei, aguardo o dia tal, eu prego sobre ele tal dia. Então chegou o dia. Vamos entender o que é predestinar. O verbo predestinar vale a pena pegar na palavra grega, porque ele tem algumas coisas em comum com o que a gente tem na nossa língua portuguesa. É o verbo proorizo. Pro está fácil de pré, de antes. Então, assim como antes da fundação do mundo ele nos elegeu, aqui ele diz que ele proorizo. A palavra orizo aqui é a mesma raiz da nossa palavra horizonte. A ideia é que antes de Deus estabelecer o limite, antes Ele separou, antes Ele determinou. E de novo, esse verbo aqui, ele não é o alvo do estudo em si. A questão do predestinar, e nós já vimos que, veja, mesmo antes da criação do mundo, Deus já tinha sua existência. Foi Ele quem deu origem a esse mundo. E antes de Ele dar origem a esse mundo, Deus já existia e já se relacionava com o Filho e com o Espírito. E naquela ocasião, Ele já tinha um propósito e já ali Ele estabeleceu o limite, Ele determinou o quê? E isso é que interessa quando Ele diz, para nos adotar como filhos. Como é que nós podemos entender isso? Nós podemos entender isso a partir da perspectiva da nossa cultura. Já sei. Um casal não tinha filhos, ele queria muito ter filhos, entrou na lista do governo, está aguardando ser chamado, foi a chamada e agora fui escolhido, então agora eu sou filho de Deus. Acontece que para a gente fazer as leituras e compreensões das Escrituras, nós não podemos interpretar à luz do nosso ambiente. Nós temos que fazer pontes de diversos tipos para chegar onde aquele texto foi escrito e saber o que ele significa. Esse texto não foi escrito no nosso ambiente, nós não podemos entender esse texto à luz do que nós entendemos por adoção. Mas aí é que surge um problema. Alguns estudiosos vão discutindo sobre qual é a base da compreensão disso, e alguns vão dizer, isso aqui era o fundamento judaico. Eles vão usar, empregar, para descrever essa adoção, um relato da lei de Deus que dizia o seguinte, se um homem se casar com uma mulher, e esse homem morrer, o seu irmão mais novo vai ter que se casar com ela. Ele tinha a obrigação de dar continuidade à linhagem do seu irmão. Então o primeiro filho seria descendente do seu irmão a rigor. Os próximos filhos seriam descendentes dele. Acontece que nunca no Antigo Testamento isso foi comparado com adoção.
Então não me parece que essa interpretação de que o que vinha do ambiente judaico servia como base para entender o que era adoção. Outros estudiosos vão dizer, não, o pano de fundo que ele tinha ao escrever sobre isso era o que os gregos diziam sobre adoção. Só que, meus irmãos, quando Paulo está escrevendo essa carta, já passou mais de 100 anos que o Império Grego desapareceu. Qual seria a validade da legislação grega para aquela comunidade ali? Sendo Éfeso uma capital romana na Ásia, nós vamos ter que entender esse texto à luz do que os romanos entendiam que era adoção. Então vamos lá. Um cidadão romano, ele tinha sua família. E gostemos ou não disso, essa era a realidade. Um homem, chefe de família, ele tinha o que era definido como pátria potestas. Ele tinha autoridade de pai, e nessa autoridade de pai era praticamente absoluta. Ele podia matar o escravo, e isso não era visto como crime. Ele não poderia ser visto como crime se ele torturasse o escravo, se ele fosse cruel com o escravo, mas matar não tinha problema. Você está rindo? Vai chegar em você. Ele tinha autoridade para matar seu filho. Ele tinha autoridade para matar sua esposa. Quando a mulher tinha um filho, ele tinha o poder de abaixar o dedo ou de levantar o dedo. Isso significava, não vai viver. Ou significava, ele vai viver. Todo cidadão romano tinha o pátria potestas. Acontece que, vamos imaginar, eu como um cidadão romano, tenho minha família, minha esposa ou esposas, os meus filhos, mas eu não enxergo dentro da minha família alguém que seja adequadamente qualificado, na minha compreensão, para assumir o comando dessa família. Então eu poderia adotar alguém. Escolhi alguém que eu julgava habilitado, capacitado, qualificado, e esse alguém ingressaria na minha família, estaria debaixo do meu pátria potestas. Quando eu morresse, esse alguém assumiria toda a autoridade e direito à herança que eu tinha. Ele passaria a ter o pátria potestas da família. Esse era o conceito romano. Como é que eles faziam isso? Aquele que queria adotar o filho se reunia com o pai do filho que ele queria adotar. E ele comprava, ele pagava para que aquele filho fosse liberto e passasse a ser dele. Nesse momento, aquele homem era liberto também por quem o comprava. Pela segunda vez, esse homem ia ao pai dele e comprava o seu filho. Ele deixava de ter responsabilidades com o pai. E eu que comprava esse filho, declarava ele livre. Pela terceira vez, eu iria até o pai dele e comprava esse filho. E agora eu não libertava mais. Agora ele estava debaixo da minha autoridade, da minha pátria potestas. Ele tem direito ao que é meu, ele tem direito à minha herança. Ele participa da minha mesa. Quando eu vier a morrer, ele assume o comando da minha família. Eu creio que é isso que Deus tinha em vista quando usou essa figura da adoção. Ela é perfeita? Ela não é perfeita. Mas a ideia, o que é? É que nós estávamos debaixo do pátria potestas do diabo. E Deus nos compra e nos resgata de debaixo daquela autoridade. E passamos para estar debaixo agora da autoridade de Deus. É verdade que esse Deus eterno, ele nunca vai morrer.
Ele não vai passar o comando da sua família para um de nós. Mas todos nós agora, debaixo da autoridade de Deus, agora estamos debaixo do controle de Deus e não mais do diabo. Agora nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Agora nós temos acesso aos privilégios do que esse Deus e Pai tem. Agora nós temos acesso às bênçãos que esse Deus e Pai tem. Vejam que o texto diz objetivamente, desculpe-me, eu esqueci de projetar. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos. Esse Pai, esse Deus nos comprou, nos resgatou, para que nós pertencêssemos a Ele. Somos dele. Alguém pode questionar quanto da minha vida eu tenho que consagrar a esse Deus? Você não entendeu? Você foi comprado e agora você pertence a Ele. Sua vida pertence a Ele. Seus dias pertencem a Ele. Suas habilidades, seus dons, seus recursos financeiros, as horas do seu dia. Agora você está debaixo da pátria poteta desse Deus. O projeto de Deus, que envolve ser santo, que envolve não ter culpa, envolve nós sermos adotados como filhos. Agora somos da família dele. Estamos debaixo dos seus cuidados, debaixo da sua autoridade. Temos direitos à herança. Sentamos à sua mesa, somos acolhidos nos seus braços, fomos chamados para termos um relacionamento e comunhão com esse Deus. João nos relata isso de uma maneira diferente quando ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, quem creu no Senhor Jesus, creu e se tornou filho. E ele diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso não aconteceu por sua causa, não foi por causa da sua vontade. Foi porque Deus lá no passado soberanamente decidiu. Ele nos predestinou para si. E isso chega à nossa conclusão. Por quê? Veja, no versículo 4 ele diz: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu. No 5 diz: Ele nos predestinou. E aí ele diz assim: conforme o bom propósito de sua vontade. Essa frase tem sido alvo de discussão de vários teólogos e tradutores do Novo Testamento grego. Mas a ideia aqui é que Deus tinha um propósito e agradou a Ele fazer isso. Esse foi o seu desejo. Era isso que Deus queria, essa vontade que Ele tinha. Ele realizou porque Ele quis. Não é porque eu quis, não é porque você quis. Foi Deus quem quis isso, e por isso Ele fez essa escolha. Por isso Ele fez a predestinação, por isso Ele fez a eleição. Mesmo antes de criar o mundo, Ele diz. Não tinha sinal da sua existência. Antes de criar do mundo, Ele escolhe, Ele predestina. E lógico, observe, sempre com um propósito. No versículo 4 ele diz: para sermos santos e sem culpa diante dele. No versículo 5 ele vai dizer: nos predestinou para si, para nos adotar como filhos. No versículo 6, então, ele vai dizer: Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa.
Isso aqui tem que refletir em nós, num profundo espírito de gratidão, de louvor, de bendizer, de adoração, por causa da grandeza, da maravilhosa graça do nosso Deus por nós. Agora, chamados para sermos santos, sem culpa, sermos sua propriedade, sermos filhos, sermos herdeiros de Deus e assim estabelecer um relacionamento tal como Paulo vai descrever em Romanos capítulo 8, com o texto com o qual eu quero terminar essa mensagem. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer. Olha, o Deus que nos resgata, ainda que tenha todo poder e autoridade, Ele não é um Deus cruel, que faz com que a gente vá pensar que, opa, o que vai acontecer comigo? Eu não tenho motivo para temer, uma vez que foi esse Deus que me adotou. Mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Abba Pai é a ideia de chamar de paizinho, de papai. Deus está dizendo, eu adotei vocês, para vocês serem o filho que eu coloco no colo. Eu quero intimidade com vocês. Eu quero proximidade com vocês. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Somos filhos de Deus. Passamos a ser filhos dele. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Vejam, agora nós temos todos esses privilégios. O que podemos dizer disso? É só agradecer, como no hino que nós cantamos ainda há pouco do Piau e da Ângela. É só agradecer. A bênção de Deus nos alcançou e nos privilegiou. Mesmo antes da criação do mundo, nós já estávamos na agenda de Deus. Meus irmãos, vamos louvá-lo. Vamos agradecer, vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela revelação que o Senhor nos traz, pela compreensão da grandeza do teu amor por nós. Ó Pai Celestial, quem somos nós? O que somos nós para que o Senhor nos amasse, nos desse atenção, nos colocasse na agenda, nos escolhesse, nos designasse? Quem somos nós para sermos atraídos por Ti, para a Tua família, para sermos membros da Tua família, Teus filhinhos? Temos certeza de que não somos ninguém para justificar isso. O que só nos faz crescer na compreensão é da grandeza do Teu amor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Somos gratos a Ti. Ensina-nos, ó Pai, não só compreendemos mais e mais desse amor, mas também reagimos da maneira adequada, com espírito de adoração, de entrega, de serviço a Ti. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado, e em particular essas duas, que foram alvos da nossa reflexão nessa noite. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Amém.